YouTube, vamos falar sobre uma mania da comunidade de anime que me irrita pra cacete. Não é nem mania, é quase como um erro que já tá tão intrínseco pra gente que só continuamos cometendo, mas eu acho que cometer esse erro desvaloriza grande parte dos animes que você consome, mas vamos lá. Esse é um assunto que voltou à tona recentemente por causa de Chainsaw Man. Ele ainda tá saindo, então ele ainda tá relevante, então as pessoas ainda estão falando sobre ele. Em particular, as pessoas estão falando sobre como ele é diferente de todos os outros shonens. Chainsaw Man é um bagulho único, não é nenhuma desconstrução, é quase como se ele não pertencesse ao mesmo gênero que tipo Bleach, Naruto, Dragon Ball e essas coisas. Caramba, por que será, né? Como vocês devem saber, as revistas de mangá no Japão são divididas por público-alvo e faixa etária. Então uma revista shonen é pra shonens, ou no caso, shonen, que significa literalmente garoto em japonês. Shoujo significa garota, são mangás pra garotas. No caso desses dois, pra crianças, pré-adolescentes e adolescentes, mais ou menos nessa faixa etária. E também temos seinen, pra homens maiores de idade, e josei, pra mulheres maiores de idade. Seinen significando jovem, de acordo com a Wikipédia, e josei significando mulher, de acordo com a língua japonesa. E esses termos servem basicamente pra isso, pra definir o público-alvo de alguma obra. O problema é que o ocidente é idiota. O termo shonen virou uma espécie de caixa onde você coloca vários mangás com temáticas similares e que são lançados em revistas shonen. Então, basicamente, os mangás que lembram a fórmula de, vamos dizer, Dragon Ball, recebem agora o, entre aspas, apelido de shonen. Mais precisamente, Battle Shonen. Mas geralmente pessoas pulam a parte do Battle. São aqueles mangás que se focam muito em combate, e segue toda uma fórmula e a narrativa vai escalando cada vez mais, e os personagens ficando cada vez mais fortes pra lutar contra inimigos cada vez mais poderosos. Vocês sabem qual é a vibe. E eu uso esse termo bastante pra falar desse gênero de mangá. Geralmente quando eu falo shonen nos meus vídeos, eu tô falando disso, de Battle Shonen. O problema, como vocês devem ter concluído, é que agora existe dois termos que significam coisas bem diferentes, uma faixa etária e um subgênero. Os dois se chamam shonen, pelo menos pra gente aqui no ocidente. E isso confundiu as pessoas no nível de que agora muita gente coloca tudo que sai em revista shonen na mesma caixinha que Dragon Ball. Acho que a grande exceção que eu vejo pra isso é tipo mangá de esporte, sendo que eles são um pouquinho mais parecidos com Battle Shonen do que muitos mangás que as pessoas falam que são shonen dentro do gênero shonen, mas enfim, não importa. E eu também já vi ser criado o problema das pessoas limitarem esses tipos de mangá a apenas um gênero. Shonen é mangá de porradinha, shoujo é mangá de romance, josei é mangá de drama e seinen é mangá de porradinha só que com peitos e sangue. Gente, isso não é legal. Parem de fazer isso. Papai fica decepcionado com vocês. Esses termos todos são usados apenas para definir em que revista tal mangá vai. Mas o conteúdo da narrativa depende de seu escritor. Falar que seinen é coisa como Berserk e Vagabond e Vinland Saga e tudo mais, e ser apenas isso, ignora o fato de que, por exemplo, Kaguya-sama é um seinen também. Foi vendido em uma revista seinen. E com isso nós voltamos pra Chainsaw Man. Uau, ele é tão diferente de outros mangás shonen? Ele é uma coisa tão única. É estranho que isso está no mesmo gênero que Dragon Ball. Ele não tá no mesmo gênero de Dragon Ball, ele só foi vendido na mesma revista, é só isso. E obviamente não é a primeira vez que eu vejo essa reação das pessoas, e vou dizer até que isso era muito mais comum antigamente. Shingeki no Kyojin é outro mangá que foi lançado numa revista shonen, e é outro mangá que eu vejo as pessoas colocando em lista de shonen, colocando na mesma caixa que Naruto, por exemplo, e dizendo, isso daqui é muito mais complexo e mais interessante. Uau, Shingeki é totalmente outra vibe. Uau. Attack on Titan é outro gênero, feito pra outras pessoas, mas vendido no mesmo tipo de revista. Só isso. Ter lutas não faz duas histórias serem similares. Eu vou dizer que eu pessoalmente acho que deveria ter sido vendido numa revista seinen, não por causa de sua violência, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas por causa de seus temas talvez sejam um pouco pesados demais para uma revista shonen, pesados e complexos no caso, só que isso também não importa tanto assim. O que me leva a Death Note, na verdade. E Death Note, outro mangá que eu já vi sendo colocado muitas vezes nessa mesma caixa, mas sob um contexto um pouco diferente de isso está sendo lançado em uma revista shonen? Uau, é tão pesado e dark, uau! Gente, então, um tempinho atrás nós tivemos toda aquela controvérsia quando alguma emissora de TV aberta do Brasil, que eu não vou lembrar o nome, me desculpem, culpou o Death Note por fazer com que crianças fiquem violentas ou sei lá. E a grande questão é que Death Note não é vendido no Brasil como alguma coisa pra criança. A faixa etária da Netflix é mais 18. Eu profundamente discordo que deveria ser mais 18. Death Note é levinho, pô, é uma história da família toda. Mas falando um pouquinho mais sério, o mangá e o anime de Death Note são feitos pra que uma criança de 10 anos consiga compreender tudo o que tá acontecendo. Death Note é uma história sobre moralidade, se os atos do Kira são moralmente certos ou errados. E a narrativa visual, especialmente no anime, está te dizendo o tempo todo, não, não são. Olha o Kira sendo colorido com vermelho enquanto era colorido com azul. Quem que você acha que é o bem e quem que você acha que é o mal nisso daqui? E além disso, grande parte das mortes são ataques cardíacos.
brutal. E não é como se shonen também não fosse brutal pra cacete volta e meia, mas nem volta e meia o tempo todo. Mangá shonen é um bagulho pesado. Classificação indicativa é algo relativo e mutável. E nós olhamos pra classificação indicativa de obras japonesas com um olhar ocidental, ou no caso um olhar ocidental atual. Saindo de animes por um segundo e indo pra filmes americanos, antigamente nós não tínhamos a classificação indicativa PG-13. PG-13 sendo a classificação indicativa mais comum hoje em dia. Você só pode ir ver esse filme sozinho se você tiver mais de 13 anos. Geralmente não tem nada nesses filmes, absolutamente nada. Se pá, consegue colocar um único palavrão no filme inteiro. Antigamente essa classificação indicativa não existia. Nós tínhamos apenas PG e R. R sendo pra adultos e PG sendo PG. Parental Guidance. Ah, uma criança não deveria ver isso sozinha. Não que significasse muita coisa. E aí o filme que acabou levando pra criação do PG-13 foi Indiana Jones e o Templo da Perdição. Se você nunca viu esse filme, você deve estar confuso. Porque a resposta é um cara arranca o coração de outro no filme. Além de algumas outras cenas talvez um pouco perturbadoras pra criança. Quando eu era pequenininho, eu gostava muito desse filme, mas meu pai sempre tapava meu olho para as cenas mais pesadas. Talvez não seja uma boa ideia uma criança ver esse filme. É uma coisa com Gremlins, outro filme que acabou levando para a criação do PG-13. Essa classificação indicativa na época foi criado como um, tá bom, isso aqui é um PG, isso aqui basicamente criança não deveria ver, mas pode ver com os pais, só que esse aqui é um pouquinho mais pesado do que o outro PG. Aqui temos liberdade para colocar algumas coisas um pouco mais perturbadoras. E hoje em dia esse termo não significa nada. De novo, não tem nada em PG-13 hoje em dia. Nos anos 80 tinha. Até PG normal tinha coisa bem perturbadora. E então voltamos pra mangá e podemos ver que obras japonesas são mais confortáveis em botar algumas coisas mais pesadas hoje em dia. E ainda assim é bem mais leve do que era, por exemplo, nos anos 80. Essa década foi meio amaldiçoada, aparentemente. Não só Devilman foi publicado na Shonen Jump, com praticamente todas as coisas terríveis que você viu em Devilman Crybaby, como até Dragon Ball tinha nudez explícita nos seus primeiros capítulos. Classificação indicativa é uma coisa mutável e que não afeta diretamente a qualidade da obra. Um seinen não é melhor que um shonen porque é vendido pra adulto, tem nada a ver. E um seinen não é um seinen só porque tem violência, ou sei lá. Eu falei mais cedo da ideia de que eu acho que Shingeki deveria estar em uma revista seinen, e isso é por causa de seus temas e coisas que acontecem após a reviravolta próxima de seu final. Se comparado com outros mangás lançados em revistas shonen, talvez seja um pouco pesado e um pouco complexo demais. Talvez seja melhor consumir Attack on Titan já tendo um pensamento crítico bem formado e bem definido. Por exemplo, pulando para outro mangá, que eu tô fazendo muito isso. Eu li Berserk pela primeira vez quando eu era adolescente. Eu não deveria ter feito isso. Não exatamente por causa da violência, claro, ela é bem mais explícita que qualquer outra coisa que eu tinha consumido na época, mas porque eu não peguei nada da história. Pra mim, Berserk era sobre um cara que tava muito irritado e matava demônios, então eu vi ele matando demônios. Legal, pô. Sendo que é uma história muito mais complexa que isso e uma história muito mais filosófica, de forma que eu não acho que uma criança vai conseguir pegar tudo que deveria pegar dessa história. Mas eu não vou muito defender esse negócio de Shingeki, porque, por exemplo, meu mangá favorito, A Menina do Outro Lado, é um shonen. Ele foi vendido numa revista shonen. E o ponto da narrativa é uma coisa bem filosófica e que precisa de bastante pensamento crítico pra realmente entender o que essa porra tá falando. Eu acho mais fácil de se apegar e se conectar com a história se você for um adulto. Mas de qualquer maneira, foi lançada uma revista shonen, então foi lançada uma revista shonen. Decidiram que uma criança de 12 anos pode ler, então uma criança de 12 anos pode ler. É isso. E obviamente esse mangá não está no mesmo gênero que Dragon Ball. Não preciso nem mostrar mais tanto do mangá pra vocês concluírem isso, né, cacete? O que eu quero dizer com esse vídeo em geral é mangás têm gênero. E esses gêneros não são o público-alvo dele. Decidir que tudo que sai numa revista shonen é a mesma coisa confunde novas pessoas começando a consumir mangá e também é muito redutivo com a obra em si. E decidir que algum mangá é diferente dos outros mangás shonens porque ele é um pouco mais dark, lida com assuntos um pouco mais pesados, ou tem bastante gore, é não prestar muita atenção no fato de que isso é normal. Então Chainsaw Man não é nada mais, nada menos do que um mangá que saiu na Shonen Jump. A qualidade dele não é relevante pra esse vídeo, mas ele não é uma puta revolução do gênero shonen. Não, ele é um mangá que saiu numa revista shonen. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros do Seja Membro e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!